Boa noite a todos. Boa noite. Sejamos todos nós bem-vindos ao estudo da obra Paulo e Estevão. Hoje é o nosso estudo de número 52. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Amigo Jesus, amigo de todas as horas, irmão maior de todos nós, modelo e guia da nossa humanidade. Mais uma vez, Mestre, estamos aqui, reunidos em Teu santo e bendito nome, para aprendermos um pouquinho mais dessa doutrina que nos consola, tão bem intitulada por Ti, o Consolador. Então, Senhor, o que nós queremos Te rogar nesse momento, e a espiritualidade amiga aqui presente, é que possamos realmente ter toda a nossa intuição, toda a nossa compreensão dirigida para esse estudo, para que tudo aqui vamos ler, para que possamos, Senhor, ao ir para casa e refletirmos sobre esse estudo, podermos realmente começar a fazer a nossa reforma íntima, continuar fazendo a nossa reforma íntima, para realmente sermos pessoas melhores e termos o nosso crescimento moral e espiritual cada vez mais presente, cada vez mais que estejamos conscientes de que precisamos realmente nos melhorar. Que as Tuas bênçãos de luz caiam sobre cada um de nós, sobre a nossa irmã Conceição, para que possamos realmente, Senhor, tirar todos os ensinamentos do estudo de hoje. Abraça cada um de nós, ilumina cada um de nós, e assim, abraçados por Ti, iluminados pelo Teu amor, é que pedimos permissão para iniciar o estudo de Paulo e Estevão. Então, vamos lá. Então, Saulo de Tarso está no deserto, junto com Áquila e Prisca. Os três já se apresentaram na condição de cristãos. A alegria de Saulo foi muito grande em vê-los manuseando determinado pergaminho. E quando ele identificou o nome Jesus, ele disse: poxa, o que vocês estão lendo? E aí trocaram ali as informações. Saulo também aproveitou para perguntar o que eles achavam da figura de Saulo de Tarso, porque Saulo ainda não se apresentou como o doutor Saulo de Tarso, e ele ali em silêncio ouviu. Na verdade, nem ele tinha tomado consciência de toda aquela dor, todo o sofrimento que a perseguição pôde fazer em torno de uma sociedade. Então ele se surpreendeu também um pouco, ouviu em silêncio, e a afinidade com o casal foi assim enorme. Então trabalham ao decorrer do dia duramente, firme. Ao finalzinho da tarde, os três se reúnem para estudar o Evangelho, as anotações de Levi. Então vamos lá. Quando mais de um ano havia corrido sobre aquela soledade, solidão, então nós devemos estar aqui no ano de 38. Uma caravana vinda de Palmira trazia-lhe um bilhete breve. O negociante comunicava-lhe a morte súbita do irmão, aliás, já muito esperado. Então morre quem? Gamaliel. A partida de Gamaliel para os reinos da morte não deixou de ser uma dolorosa surpresa. O velho mestre, depois do pai, foi o maior amigo que encontrou na vida.
meditou seus últimos conselhos, ponderou-lhe a profunda sabedoria. Ao seu influxo, seria a sua influência, né? Conseguir a paz desejada para ajustar-se à situação espiritual necessária, de maneira a reorganizar a existência. Nesse dia, pensamentos de profunda saudade martirizaram-lhe a alma sensível. À tarde, após a refeição e na hora das meditações costumeiras, o ex-rabino contemplou o casal com ternura maior a transparecer dos olhos francos. Cada qual se mergulhavam na meditação do Evangelho Divino, quando o moço tassense falou com certa timidez, em desacordo com seus gestos resolutos. Olha lá, falou com certa timidez, em desacordo com seus gestos resolutos, porque é da personalidade de Saulo de Tarso, e se ele vai levar para onde ele for, esse homem direto, esse homem seguro, esse homem firme, que não titubeia, e que essa palavra aqui, timidez, não combina com ele. Por isso é que o Emmanuel coloca, falou com certa timidez, em desacordo com seus gestos, que são sempre o quê? Resolutos. Áquila, muita vez, na solidão do nosso trabalho, tenho pensado na enormidade do mal que te causou o doutor de Tarso. Que farias se um dia te visses repentinamente em face do verdugo? Procurarei estimar nele um irmão. E tu, Prisca? Perguntou a mulher que o fixava curiosa. Seria ótima ocasião para testemunhar o amor que Jesus exemplificou em suas lições divinas. Meus irmãos, há muitos anos atrás, nós fizemos um curso com um psiquiatra muito bom, e ele fez um exercício prático. Ele escolhia, por exemplo, aqui escolhe uma pessoa e coloca no centro, vamos colocar o Maurício. E todos que estão em torno, nós já estávamos mais ou menos com talvez 2 ou 3 meses de convivência, você vai falar o que você acha do Maurício. O Maurício tem a oportunidade de olhar para ti ou de ficar de olhos fechados, como quiser. Você não tem noção a confusão que isso movimentou dentro de cada pessoa, porque a proposta era: seja autêntica, você tem que ser autêntica. Então você ouvir críticas, observações. O outro, ele quase sempre é o nosso, não um espelho, mas seria um parâmetro também, entendeu? É o direcionador às vezes. Só que nós não temos essa maturidade para sentarmos e dizer assim: era que o Jesus dizia assim: o que os homens dizem de mim? Uns dizem que tu era Elias, Jesus era Elias. E vós? Então nós não temos essa coragem de perguntar, e muito menos a humildade de ouvir. Porque de repente uma pessoa pode olhar e dizer: você é extremamente arrogante. Como é que você vai ficar ouvindo isso? Eu olho para você e não sinto segurança em você. Eu acho você uma pessoa petulante. Eu acho você uma... sei lá. Porque nós estamos preparados para ouvir elogios, mas não estamos preparados para ouvir críticas. Mas é esse movimento de crítica que quase sempre nos faz crescer. Então, por que nós não estamos preparados para ouvir críticas? Porque orgulho e vaidade um monstro que está dentro da gente. Então, quando alguém nos faz uma crítica, aciona um capeta dentro da gente. A gente, por mais que esteja com um sorrisinho, a gente está odiando aquela pessoa. E esse movimento é o quê? Orgulho e vaidade. Eu não erro, eu não sou assim. Então, Saulo de Tarso se colocou nessa posição agora. Ninguém sabe que ele é Saulo. Mas quando o Áquila começar a falar, Saulo vai tomar aquilo para o pessoal, porque é a ele. E ele teve essa coragem de fazer essa pergunta. Áquila,
Que faria se um dia visses repentinamente em face do verdugo? Então, se nós estamos nesse movimento de renovação íntima, nós deveríamos chamar as pessoas que convivem com a gente, em particular, e dizer: fulano, sinceramente, o que você acha de mim? É difícil conviver comigo? Qual é a parte mais difícil de conviver? Qual é esse motivo desse dia? É justamente, não é para você se defender. Agora, se o outro fala e você se defende, então é melhor nem começar. Esse movimento é realmente só de ouvir. É só de ouvir. O que mais te incomoda? O que você acha para mim que é péssimo conviver com esse meu lado? É isso, você escuta, faz uma avaliação e se esforça para mudar. Esse é um movimento realmente. E isso é auto-amor, isso é autovalorização, isso quem quer verdadeiramente progredir um pouco. Então, se junta com o filho, com isso, com aquilo outro, senta-se assim, vamos aqui conversar. O que você não gosta? E depois eu vou dizer em você o que eu não gosto. E nós não vamos nos defender, nós vamos avaliar e tentar mudar. O ex-doutor da lei recobrou a serenidade e, alteando a voz, exclamou convictamente: Sempre considerei que um homem, chamado a administrar, responde por todos os erros de seus prepostos no que toca ao papel geral dos serviços. Portanto, no meu modo de pensar, não culparei tanto a Yohai, que se arvorou em criminoso vulgar, abusando de uma prerrogativa que lhe foi conferida para a execução de tantas vinganças torpes. A quem imputarias, então, o assassínio de meu pai? Perguntou Áquila, impressionado, enquanto o amigo fazia ligeira pausa. Julgo que Saulo de Tarso deveria responder pelo processo. É verdade que ele não autorizou o feito cruel, mas tornou-se culpado pela indiferença pessoal quanto aos detalhes da tarefa que se competia ao seu tirocínio. Os cônjuges entraram a meditar no motivo de tais perguntas, enquanto o moço se calava retraído. Por fim, com voz humilde e comovedora, recomeçou a falar. Meus amigos, sob a inspiração do Senhor, é justo confessarmos uns aos outros. Minhas mãos calejadas no trabalho, meu esforço por bem aprender as virtudes da fé, que ambos têm exemplificado a meus olhos, devem ser um atestado da minha renovação espiritual. Sou Saulo de Tarso, o sanhoso perseguidor, transformado em servo penitente. Se muito errei, hoje muito necessito. Na sua misericórdia, Jesus rasgou a túnica miserável das minhas ilusões. Os sofrimentos regeneradores chegaram-me ao coração, lavando-o com lágrimas dolorosas. Perdi tudo o que significava honrarias e valores do mundo, por tomar a cruz salvadora e seguir o Mestre na trilha da redenção espiritual. É verdade que ainda não pude abraçar-me ao madeiro das lutas construtivas e santificantes, mas persevero no esforço de negar-me a mim mesmo, desprezando o passado de iniquidades, para merecer a cruz da minha ascese para Deus. Tu imagina a cara de Áquila e Prisca? Como assim? Meus amigos, sob a inspiração do Senhor, é justo confessarmos uns aos outros. Isso é Jesus que orienta. Confessai-vos uns aos outros. Para uma amizade se tornar firme, é necessário confessarmos uns aos outros. Uma amizade, ela não se cria, não se firma na mentira. Então, aqui ele diz assim, olha, é necessário nos confessarmos uns aos outros. Fiz isso. Senti isso. Confessai-vos uns aos outros. Então, nesse movimento, a pessoa acaba percebendo que aquilo não é dela
porque ela conhece o carinho, e confessa o que está sentindo. E vamos os dois trabalharem juntos. Então, nesse confessar-vos uns aos outros, você ainda está fechando as portas para não virar joguete de obsessor, marionete. Então, é ser sincero, é ser autêntico. Ele diz, como eu amo tanto esse casal, como continuar se eu não falar do meu passado? Se eu não falar que fui eu o algoz dos pais deles? Minhas mãos calejadas no trabalho, meu esforço por bem aprender as virtudes da fé, mostrando toda a renovação dele, mostrando tudo que ele perdeu, e ele finaliza. É verdade que ainda não pude abraçar meu madeiro das lutas construtivas, porque ele ainda não foi para o sofrimento. Ele ainda não fez nenhum sacrifício. Até o momento ele só está abrindo mão, abrindo mão, abrindo mão. Mas persevero no esforço de negar-me a mim mesmo. Esse movimento, gente, negar-se a si mesmo, qual é a maior chaga da humanidade? Orgulho e vaidade e egoísmo. Tá? Vamos pegar esses três. Um é filho do outro. Mas o egoísmo, a vaidade. Quando eu falo em egoísmo, eu quero para mim. Quando eu falo em vaidade, eu sou o melhor. Essas três posições estão servindo a quem? A personalidade. Então, o que é quando ele diz assim, olha, no esforço de negar-me a mim mesmo, é abrir mão dessa personalidade, entendeu? Abrir mão e deixar o Cristo brilhar, e deixar o Cristo falar. Então, se ofender Saulo, não tem problema nenhum. Se ofender o Cristo, ele vai tomar satisfação. Mas se for para maltratar o Paulo, pode maltratar. Foi o que Pedro fez. Quando decidiram colocar Jesus abaixo de Moisés, disse, epa, aí não, aí é demais. Aí eu não vou abrir mão, não. Então, esse é o movimento. E uma das características do terráqueo é o quê? É defender a personalidade. Na fala do próprio Paulo, no livro dos Espíritos, é tirar Deus do centro e a gente se colocar no centro e querer que o mundo gire em torno de nós. E qual é a proposta do cristianismo? É colocar Deus no centro e nós girarmos em torno de Deus. Então eu não vou fazer a minha vontade, eu devo fazer a vontade de Deus. E qual é a característica do terráqueo? Eu não vou fazer a sua vontade, eu vou fazer a minha diariamente. Ponto final, eu mando em mim. Queria contribuir aqui. Pode, professor, me dê essa alegria. Legal no final desse parágrafo, desprezando o passado de iniquidades para merecer a cruz da minha ascese para Deus. Quer dizer, uma coisa é a gente sofrer pelas nossas iniquidades, que são muitas. Para sofrermos por Jesus, temos que ter merecimento. Que é a fala acho que é a música de Tim Vanessa, quando ele diz, após o mestre, toda cruz é um troféu. Após o mestre. Áquila e a mulher contemplavam-no com assombro. Imagina o rostinho de cada um. Não duvideis da minha palavra. Continuou de olhos úmidos. Assumo a responsabilidade dos meus tristes feitos. Perdoe-me, porém, levando em conta a minha ignorância criminosa. Porque, primeiro que eles estão dentro de um deserto, não tem internet, não tem televisão, não tem um WhatsApp, não receberam nenhuma carta, eles estão achando que a perseguição está pegando fogo, e está. Perseguição continuou. Tanto é que o próprio Saulo será vítima da perseguição que ele iniciou. Só que eles não sabem que Saulo não está mais lá. Que outros assumiram.
O tecelão Áquila e a esposa compreenderam que as lágrimas lhe sufocavam a voz, como que tolhido por singular emoção. Saulo começou a chorar convulsivamente. É o parto. Eu costumo dizer que a gente vê a renovação do outro quando ele entra nessa convulsão. Tá certo que tem lágrimas que são de crocodilo. E psicopatas tendem a fazer realmente isso. Mas a gente sente quando a coisa vem de uma emoção realmente muito grande, é diferente. Saulo começou a chorar convulsivamente. Áquila aproximou-se e abraçou. Aquela atitude carinhosa parecia agravar a contrição penosa, porque o pranto jorrou mais abundante. Isso não acontece, né? Recordou o momento em que encontrara a afetividade sincera de Ananias e, sentindo-se ali nos braços de um irmão, deixou que as lágrimas lhe lavassem plenamente o coração. Sentia necessidade de expandir sentimentos afetuosos. A velha vida de Jerusalém era convencionalismo e secura. Como doutor destacado, tivera muitos admiradores, mas em nenhum chegara a sentir afinidades fraternas. Olha que lindo. Que aquilo que eu digo, é melhor ser amado do que ser só admirado. É muito melhor. Porque a admiração passa, o amor não. E ele tinha muitos admiradores. Só isso. Como doutor destacado, tivera muitos admiradores, mas em nenhum chegara a sentir afinidades fraternas. Naquele recanto de deserto, porém, o quadro era outro. Agora eu te faço uma pergunta. Por que Saulo de Tarso não conseguiu sentir por nenhum desses admiradores afinidades fraternas? É como se dissesse assim: Saulo, tu não é desse mundo, tu não é desse grupo, por isso que tu não consegue te encaixar, por isso que tu não te sente pleno. Apesar de que o mundo inteiro desejaria estar no teu lugar, isso não te plenifica. Naquele recanto do deserto, porém, o quadro era outro. Tinha à frente um homem digno e honesto, companheiro dedicado e trabalhador, antiga vítima das suas perseguições inflexíveis e cruéis. Quantos, como Áquila e sua mulher, não estariam dispersos no mundo, comendo o pão amargo do exílio por sua causa? Os grandes sentimentos nunca povoam a alma de uma só vez em sua beleza integral. A criatura envenenada no mal é qual recipiente de vinagre que necessita ser esvaziado pouco a pouco. Olha, a criatura envenenada no mal é qual recipiente de vinagre que necessita ser esvaziado pouco a pouco. A visão de Jesus constituía um acontecimento vivo e morredouro, mas, para que pudesse compreender toda a extensão dos seus novos deveres, impunha-se-lhe o caminho estreito das provas ríspidas e amargosas. Vira o Cristo, mas, para ir ter com ele, era indispensável voltar atrás e transpor abismos. As desilusões da sinagoga de Damasco, o reconforto junto dos irmãos humildes sob a direção de Ananias, a falta de recursos financeiros, os conselhos austeros de Gamaliel, o anonimato, a solidão, o abandono dos entes mais caros, o tear pesado sob o sol ardente, a penúria de todo e qualquer conforto material, a meditação diária nas ilusões da vida, tudo isso representara auxílio precioso para a sua decisão vitoriosa. O Evangelho funcionara como lâmpada na jornada difícil, para o descobrimento de si mesmo, a fim de ajuizar as necessidades mais prementes, angustiantes.
Abraçando-se estreitamente ao amigo que buscava enxugar-lhe as lágrimas, recordava-se de que em Damasco, após a grande visão do Messias, talvez ainda guardasse no íntimo o orgulho de saber ensinar, o amor à cátedra de mestre em Israel. A tendência despótica de obrigar o semelhante a pensar com ele, ao passo que agora podia examinar o passado culposo e sentir o júbilo da reconciliação, dirigindo-se com humildade à sua vítima. Naquele instante, teve a impressão de que Áquila representava a comunidade de todos os ofendidos por seus desmandos cruéis. Serenidade branda enchia-lhe o coração. Sentia-se mais distanciado do orgulho, do amor próprio, das ideias amargas, dos remorsos terríveis. Você entendeu? Esse ato dele, esse movimento interno, esse dar a mão à palmatória. Se despir das suas mazelas. Se despia em frente ao outro. Frente ao outro. Cada gota de pranto era um pouco de fel que expungia da alma, renovando-lhe as sensações de tranquilidade e de alívio. Irmão Saulo, Disse o tecelão sem ocultar seu júbilo. regozijemo-nos no Senhor, porque, como irmãos, estávamos separados e agora nos encontramos juntos novamente. Não falemos do passado, comentemos o poder de Jesus que nos transforma por seu amor. Que lindo isso aqui. Vamos nos alegrar, né? Alegremos-nos no Senhor, porque como irmãos estávamos separados. Como eu disse assim, nós já éramos irmãos e estávamos separados. E agora nos encontramos juntos novamente. Não falemos do passado, comentemos o poder de Jesus que nos transforma o seu amor. Show de bola. Prisca, que também chorava, interveio com ternura. Se Jerusalém conhecesse esta vitória do Mestre, renderia graças a Deus. Sentados os três sobre a relva rala do oásis, ao sopro do vento que abrandava os rigores da tarde quente. Nós estamos aqui em que período? Verão de 38, 37, 38. 37 e 38. Então nós estamos aqui meados de 37 e 38. Isso. Irmanados na sublimidade da fé comum, o moço tassense narrou-lhe o sucesso inovidável da jornada de Damasco, revelando as profundas transformações da sua vida. O casal chorou de emoção e alegria, ouvindo o feito da misericórdia de Jesus, que, a seus olhos piedosos, não representava apenas um gesto de carinho ao servo desviado, mas uma bênção de amor para a humanidade inteira. Daí por diante, a tarefa lhes parecia mais leve, as dificuldades menos penosas. Nunca mais passou um crepúsculo sem que comentasse a dádiva gloriosa do Cristo às portas de Damasco. Agora que o Mestre nos reuniu, Exclamava Áquila satisfeito. saiamos do deserto, proclamemos os favores de Jesus pelo mundo inteiro. Eu e Prisca não temos muitas obrigações de família. Com a morte de meu pai, estamos sós no tocante aos deveres mais pesados e é razoável não perdermos o ensejo de auxiliar a difusão da Boa Nova. Além das lições de Levi, temos agora a visão de Jesus ressuscitado para ilustrar nossa palavra. Ou seja, eles iam começar a contar a história de Saulo de Tarso. Depois de muito tempo, às vésperas de retornarem à luta nos grandes centros populosos,
Eles ouvindo os apelos entusiásticos, Saulo indagou dos projetos que acalentavam. Desde a tua revelação, Exclamou o tecelão confiante e esperançoso. alimento um grande ideal. Parece incrível à primeira vista, mas, antes de morrer, sonho ir a Roma e anunciar o Cristo aos irmãos da velha lei. Tua visão no caminho de Damasco enche-me de coragem. Narrarei o fato aos mais indiferentes e darei um pouco de luz aos mais insensatos. Como servidor humilde dos homens, saberei dedicar-me aos interesses do Salvador. Quando pretendes partir? Quando o mestre rasgar o caminho com o primeiro ensejo, isto posto, abandonaremos Palmira. Depois de uma pausa em que Saulo se conservava pensativo, o outro murmurou. Por que não vais conosco a Roma? Ah, se eu pudesse. Disse o ex-rabino, dando a entender o seu desejo. Julgo que Jesus desejará ver-me, antes de tudo, inteiramente reconciliado com quantos ofendi em Jerusalém. Além disso, preciso rever meus pais, matando as saudades do coração. Com efeito, depois da passagem da grande caravana que eles traziam os substitutos, servidos de um camelo, os 3 irmãos do caminho deixaram o oásis em direção a Palmira, onde a família de Gamaliel os acolheu com desvelado carinho. Áquila e a mulher ali ficariam algum tempo ao serviço de Ezequias, até que pudesse realizar o formoso ideal de trabalho na poderosa Roma dos Césares. Mas Saulo de Tarso, agora resistente como um beduíno, o homem do deserto, depois de agradecer a generosidade do benfeitor e despedir-se dos amigos com lágrimas nos olhos, tomou novamente o rumo de Damasco, radicalmente transformados pelas meditações de 3 anos consecutivos passados no deserto. Então, devemos estar saindo aí no ano de 39. No ano de 39, ele já está saindo desse deserto. 39 e 40. Porque, olha só, eu tenho até aqui uma colinha. No ano de 34, foi a morte de Iorredebe, a prisão de Estevão e a partida de Abigail. No ano de 35, tivemos a conversão de Estevão. No ano de 35, Saulo estava com Abigail. 35, o encontro de Saulo com Estevão. 35, a morte de Estevão. 35, a separação de Abigail. 35, a perseguição ao cristianismo. 36, a conversão de Abigail ao cristianismo. 36, a conversão de Saulo ao cristianismo. 36, a ida para o oásis, Áquila e Prisca. Entre 37 e 38, a morte de Gamaliel. E entre 39 e 40, a saída dele do deserto. Estava anotado que ele volta para Jerusalém no ano de 39. É isso aí. E assim finalizamos. Então, nós vamos percebendo o quê? Esse movimento de Saulo fala muito ao trabalhador espírita. Ele vinha de uma outra crença ao qual ele dominava, era um excelente palestrante, e de repente se viu com uma nova doutrina. E ele achava que quem ia falar era a personalidade de Saulo de Tarso, e foi aquele verdadeiro fiasco em Damasco. Então, às vezes, nós nos deparamos com o quê? Com pessoas que às vezes têm uma grande cultura intelectual, mas que não têm absolutamente nenhum conhecimento da doutrina espírita. E por ter um título, muitas vezes, se arvora a divulgar a doutrina espírita e sai um atropelo só. Hoje nós estamos vivendo um momento no nosso movimento espírita de muita psicologia e pouco espiritismo. Então, em verdade, aquele que deverá divulgar a doutrina espírita, fazer um trabalho espírita, ele tem que estar munido do material espírita,
para fazer uma verdadeira divulgação dessa doutrina espírita e utilizar realmente a doutrina espírita como esse consolador prometido. Nesse segundo momento, nós vamos ver um homem que primeiro reconheceu que não dominava, que foi um fiasco, que ele deveria realmente se munir, conhecer. Quando ele estava na hospedaria, ele pegou o material, copiou o que ele tinha de Ananias, estudou aquele meio gato pingado e achou que tinha dominado todo o cristianismo. Agora nós estamos vendo um outro movimento. Ele recebeu o presente do nosso irmão Gamaliel, anotações de Levi, foi para o deserto, passou 3 anos estudando segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 3 anos consecutivos. Estudando e meditando, trabalhos ali duro, firme, rude, refletindo nas lições do nosso Senhor Jesus, comentando junto com os colegas e diz Emmanuel agora, é um novo homem saindo do deserto. Então ele tem teoria, mudança interior, houve aquele, ele internalizou. Isso agora eu vou te chamar para a prática. Vamos colocar na prática. E nós vamos perceber que os trabalhos serão dolorosos, mas que ele vai tirar 10 em tudo. Porque ele se preparou. Ele se preparou para a prova. Né? E é o que nos falta. Então a gente vem uma vez à casa espírita, 1 horinha, quando vem. Sai daqui, esquece tudo. Eu costumo dizer que um estudo só valeu a pena quando a gente sai incomodado com o estudo. A gente sai incomodada, a gente sai às vezes até com um mal-estarzinho aqui dentro, sabe? Um negocinho assim, sabe? Vai te incomodando, aquilo vai, está começando a fazer efeito. Agora, se nós sairmos daqui sem sentir nada, do jeito que a gente entrou, a gente sai, está fazendo efeito. Finalizamos então o capítulo 2 da segunda parte, não é verdade? Próxima semana vamos adentrar no terceiro, lutas e humilhações. Foi bom alguma pergunta? Foi bom o nosso estudo, nossa leitura? Vamos orar então? Amado Mestre Jesus, depois de um banquete, Senhor, de tantos ensinamentos, tantas lições preciosas, voltamos para casa felizes, ao mesmo tempo consolados e preocupados, porque temos consciência de nossas responsabilidades. Entendendo hoje, Senhor, que Tu és fiel, que nada jamais nos acontecerá se não for com um propósito, seja por consequência de nossos atos, por necessidade de provas ou por um resgate qualquer. Hoje compreendemos que tudo vem por um motivo bom e justo. Nós só te pedimos, Mestre, permite que os teus bons trabalhadores continuem a nos inspirar e orientar. Permita que nós estejamos ainda rodeados de amigos que possam nos dar as mãos, nos auxiliar nos momentos difíceis. Permita, Senhor, sobretudo, que tenhamos oportunidade de servir cada vez mais, porque quem enxuga a lágrima do próximo não tem tempo para chorar. Quem se preocupa em auxiliar não tem tempo para ficar pedindo. Quem estuda o Teu Evangelho não tem tempo para ficar questionando a vida alheia. Que Tuas bênçãos de luz possam recair sobre cada um, sobre cada irmão que não pôde estar presente, sobre os nossos familiares, amigos, sobre todos aqueles que mentalizamos com a intenção de auxiliar. E que possamos juntos, Senhor, como uma grande família, continuar o estudo a cada semana,
aprendendo os teus ensinamentos e jogando as tuas sementes por onde quer que passemos, porque nós podemos semear e tu saberás o tempo de fazer florescer. Muito obrigado, Mestre, que assim seja.